Não, é esse o ponto. Começou a ser mais importante e mais visível as conquistas e a Mary Kay do que a Fabiana. E quem leva Jesus, quem leva não é a Mary Isso Kay. tem que ficar atrás, né? Então, assim, eu passava na rua, no carro, as pessoas gritavam, Mary Kay! E eu olhava, batia a mão, abaixava o vidro, me sentia uma celebridade. Mas não Adoro. era eu que eles Sim. estavam. Eles estavam chamando a Mary Kay. Sim, tava. Que tem uma história linda, né? A Mary Exato. Kay Ash, uma história incrível. Aconselho todo mundo A exaltação estava sendo na Mary Kay no Mary carro, Kay. no final ali, né? E não naquilo que o senhor fez. Sejam muito, muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do podcast Empreendedores do Reino. E hoje eu tô com uma convidada, gente, pra lá de especial. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória como empreendedora. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha convidada de hoje. A minha convidada, ela é maquiadora, ela é empreendedora apaixonada por levantar e inspirar mulheres e é filha amada de Deus. Seja muito bem-vinda, Fabi Braga. Ah, obrigada! Estou muito Bom feliz de demais, receber, bom muito demais. feliz. Obrigada, bom demais estar aqui. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais da minha história e alcançar e ajudar, quem sabe, aí, muitas mulheres a se inspirarem, né? E a empreenderem, crescerem e ter essa mente renovada em Deus, a fim de conquistar o mundo, porque sim, nós somos capazes. Já amei essa apresentação aqui de inspirar e levantar mulheres. É o que a gente faz muito do empreendedorismo feminino, né? E é incrível a gente levantar realmente essa bandeira de que há espaço para outras mulheres também nesse nosso meio. E eu quero conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, entender como que você começou, se foi CLT, se veio de uma faculdade tradicional e como que você chegou nessa área de maquiagem, como é que você atua hoje, mas me conta desde o início, como que você iniciou aí sua trajetória? A maquiagem, na verdade, é uma paixão, né? Desde muito nova, eu comecei a maquiar devido à minha pele. Como eu tinha a mesmo? pele sempre muito acneica, Passei essa eu fase. sempre queria esconder aquilo. Uhum. Então, eu sou apaixonada por maquiagem desde que eu tenho 8, 9 anos de idade. Muito E aí, cedo, muito Fabi. cedo. E nessa época nossa, né, da cidade, não tinha muitos tratamentos, muitos Não. cosméticos. Tinha que passar essa fase horrível sem nem entender como que melhorava, né? Tratava, né? Então, a gente queria esconder. E aí, eu comecei a já mergulhar, descobrir como é que fazia. Nessa época, não tinha muita internet também. Já tem um tempo, gente. A gente tem um tempinho, não precisa falar a idade, E mas tem um tempo. aí eu comecei a me apaixonar e usava muito lápis de olho, essas coisas para evidenciar o olhar e de repente disfarçar a pele, batom, enfim. E aí a maquiagem me acompanha desde então. esse tempo, né? Desde esse tempo. Cara, cresci, casei, fui cursar uma faculdade tradicional. Eu via sempre do meu pai assim: você pelo menos tem que ser uma professora. Caramba. E essa frase me marcou muito, porque eu sou a filha mais nova de 6 e nenhum dos meus irmãos haviam feito faculdade até então. Então, aquilo ali me gerou uma responsabilidade de Muito ter que grande. fazer algo para fazer com que meus pais sentissem orgulho de mim. Uma E carga pesada, uma- né? Se você for Era parar pra pesado, analisar. mas era ao mesmo tempo assim, eu preciso dar prazer a eles, eu preciso Sim. que eles Você sintam sentia essa essa necessidade. necessidade. Era algo pessoal, assim. Uhum. E ele falava sempre isso, pelo menos, porque, né, na nossa cultura ali de cidade pequena, Sim. pelo menos tem que ser. E esse pelo menos me acompanhou durante muito tempo. Então, eu fui, claro, cursar pedagogia, porque era o pelo menos eu tinha que fazer, né? Caramba. E eu comecei aqui na Estácio, em Cabo Frio, isso em 2005. Quando eu me casei e me mudei, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade federal. Então, eu fiz Que vestibular, bacana. passei na faculdade federal, fiz o aproveitamento de estudo e concluí toda a minha graduação na Universidade Federal, o que foi muito bacana, uma experiência ímpar. Amo a pedagogia, amo a educação, porém, tudo isso me ajudou a ensinar. Sim. Né? Te E trouxe essa didática, acredito, essa né? didática de como ensinar, de como facilitar essa aprendizagem, né? Muito bom. E aí, quando eu retornei para a região dos Lagos, na verdade, fui morar em Niterói, eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, e lá minha mente virou, porque já é uma educação superior, mas Sim. com foco em mercado, com foco em administração, em Diferente gestão. do ensino tradicional, que é para Exatamente. escolas. Que era aquela coisa mais escolarizada. Uhum. E aquilo eu falei, gente, eu nasci para isso, eu nasci para gerir, eu nasci para estar nesse meio de gestão, Ser eu gosto de empresária. pensar. E aí a Mary Kay atravessou meu caminho nesse meio tempo. Quero saber tudo sobre a Mary Kay. Inclusive, gente, ela tem um carro rosa que, assim, para a cidade. Até hoje, Ainda até para, hoje, é bem engraçado.
Quem é? Não, tem alguém igual que tem um carro rosa. É a mulher do carro rosa. É, Fabi. É. Até hoje. E no começo era bem engraçado que as pessoas queriam tirar foto como se fosse É celebridade. mesmo? Que máximo. Eu ficava bem constrangida. Eu imagino. Mas, assim, foi uma grande conquista e é muito legal a história. Mas nessa época eu estava na FGV, comecei na Mary Kay, mas conciliando os dois, porque né, precisava do dinheiro. Sim. Chegou uma hora que Foi como uma renda extra, início? Inicialmente, sim. Na verdade, eu comecei para comprar produtos de qualidade com desconto. Ah, que interessante. Né? Então, a Mary Kay eram produtos bons, só que sempre foram produtos com poder aquisitivo um pouco maior, né? Em relação não era à maquiagem baratinho, tradicional, era um pouco maior. né? Até hoje, né? Exatamente, né? Porque ela se coloca aí no mercado como uma maquiagem de muita qualidade, né? Sim. Por exemplo, para desenvolver produtos, a Mary Kay leva 15 anos. Então, É assim, mesmo? não é Não uma sabia. coisa assim que, vou lançar um produto porque tá na tendência, né? Tem então, todo um estudo, tem um processo. Estudo, tem um processo, tratamento de pele para aquilo não agredir, enfim. E aí eu comecei para comprar com desconto. De tanto eu usar, porque eu já amava, né? Lembra que eu amo maquiagem desde novinha? As meninas do trabalho começaram a pedir. E as meninas da faculdade... Criou-se uma oportunidade aí pra vocês verem a oportunidade, gente. Tá ali comprando pra si. E aí a minha imagem alinhada àquilo que eu fazia, mesmo sem ter essa percepção, porque nessa época eu ainda não tinha noção de negócio, de imagem, de como empreender, né? Era tudo muito recente. Mas eu já usava, já tinha essa imagem, né? Era muito orgânico ainda, né? Meio muito orgânico. Sem um propósito. Muito. Ainda não tinha essa visão de que eu me tornaria uma diretora ou de que eu desejava isso para minha vida, né? Era algo muito natural, estava acontecendo ali e eu estava deixando acontecer. Perfeito. Chegou um momento que de tanto pedirem, de tanto me verem usando, de tantas pessoas pedirem, essa renda ultrapassou a meu salário da FGV, que não era barato isso há 10 anos atrás. Eu ganhava um bom salário já. E aí eu falei, bom, agora eu preciso Poder do empreendedorismo, né, Fabi? Meu Deus. E rápido, né? Foi assim, coisa de um ano. Uma escala rápida. Eu entrei na FGV, tipo, janeiro, fevereiro, na sua área, no FGV, você trabalhava na área de... Eu comecei na minha área, que era na área de pedagogia. Eu comecei no setor acadêmico como estagiária, ganhava R$600. Com 6 meses, a minha gestora do setor comercial viu meu potencial em vendas. Que incrível! E me contratou para gerir os programas internacionais da empresa. Então, eu comecei a coordenar os módulos internacionais. Todo aluno da FGV que ia para fora do Brasil tinha que passar pela análise de currículo minha. Então, eu juntei a pedagogia. Cargo importante. Era uma liderança, né? Uma liderança. Com 6 meses, eu já... E você não sabia que já era uma preparação para algo maior. Gente, Deus é lindo, né? Nada, gente, nada na nossa vida acontece por acaso. De repente, você não tá dando valor a um cargo que você está tendo hoje. Eu falo sempre isso com as pessoas. Gente, dê valor. Se é um café que você está servindo, sirva o melhor, sirva com um sorriso no rosto. Isso aí. Né? Se tá limpando, limpo, faça o melhor. É uma oportunidade, né? Exatamente. Então, e isso, eu entrei como estágio, eu ganhava 600 como estagiária. Imagina se você pensa assim, pô, não vou entrar, vou ganhar muito pouco. Ou então, tipo assim, vou fazer qualquer jeito porque é estágio. Exatamente. Né? Nunca eles veriam um potencial em mim. Gente, a plantação... E foram só 6 meses, foi muito rápido. Plante, que um dia você colhe, assim. Com certeza. E foi muito rápido. A lei da semeadura, ela é... Não falha. É bíblica, né? Bíblica e não falha. E aí foi rápido, eu comecei a gerir esses programas internacionais. Isso de julho a dezembro. Alavancaram-se muitas minhas vendas na Mary Kay. Chegou dezembro, eu já tinha faturado em Mary Kay mais do que eu ganhei mesmo com 13º, mesmo com férias, mesmo com tudo. E aí eu comecei a abrir minha mente. Pensei, bom... É um mundo que tá acontecendo, né? Só que meu pai sempre teve negócio, sempre foi empresário. Então, eu acredito que isso tá meio que na veia, sabe? Eu não sei explicar. Mas ele nunca falou sobre isso com a gente. Eu via nele, mas não era algo que, por exemplo, hoje eu incentivo a minha filha, eu estimulo a minha filha. Não é algo que ele fez comigo. Na verdade, ele sempre mostrou que era muito difícil. Né? Aquela mentalidade da dificuldade, da escassez, né? Da escassez que a gente conversa bastante. E aí, então, era muito difícil. Então, eu não podia empreender, porque era muito difícil. Pra ele, não, o certo era eu ficar na FGV. Certo era ter algo sólido, um salário fixo. Porque daí aquilo ali que é uma falsa, não ia faltar. É uma falsa segurança, né? Que a gente sabe muito bem. Sim. Pra gente hoje, isso é muito claro. Muito claro. Mas pra quem tá ali, não. Exato. Né? Então, é a única fonte, por exemplo. Exato. Né? E aí, eu fui em janeiro, tinha um seminário anual da Mary Kay, eu pedi a autorização, a minha gestora pra ir, ela não liberou. Não liberou. E eu falei pra ela assim, então você vai descontar, porque isso é do meu perfil. Sim. Eu sou muito... eu vou dar um jeito. Decidida. Eu sei como é que é. Eu sou muito decidida. E isso ajuda no empreendedorismo. Então, você, mulher... Você tem que ser assim. Que é muito pacata, que deixa a vida me levar,
de fato, É complicado. é desafiador empreender. Mas se você tem essa vontade, Esse busque, ímpeto porque já. o perfil, ele pode ser lapidado. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos, né? Exatamente. Então, se você decidir, os céus vão se mover e você vai Exatamente. conseguir alcançar. Muitas das vezes, já trazendo um pouquinho até para esse assunto, a nossa identidade, né? A gente vai botando tantas camadas ali, as pessoas, igual você falou, você viu uma história de empreendedorismo que foi muito difícil. Exatamente. Então imagina se você olha só para isso e traz isso para Nunca você ia- falar, empreender, eu vi meu pai empreendendo, passava uns perrengues, não vou fazer isso para mim. E olha o resultado que você teve empreendendo. Então assim, não assuma a história do outro como a sua, né? A história do outro não é uma Exatamente. verdade para você. Né? Exatamente. Não é. Viva a vida que Deus quer que você viva, né? Aquilo que tem pra Entenda você. quem você é, Isso. estabeleça a sua identidade em Cristo e viva aquilo que o céu tem. Por mais difícil que seja, às vezes no processo, né, essa Exato. caminhada do empreender, ela Aham. é muito oscilante, tem muitos Exato. altos e baixos, mas Vale muito a vale a pena. pena, né? E aí eu fui nesse seminário, cheguei lá, eu vi aquele monte de mulher linda, de 30, imagino. 20 anos. Tudo nos bem palcos, arrumada, bem arrumada, maravilhosa. maquiada. E eu gosto de aparecer, né? Essa nunca foi uma dificuldade para mim. Eu gosto de ver foto, eu gosto de palco, eu gosto de cantar. Enfim, eu gosto, eu tenho essa habilidade de Essa falar em personalidade. público, eu gosto. Aham. E aí eu vi aquele monte de mulher bonita e falava assim, uma entrava, tô ganhando 20 mil. A outra, tô ganhando 15 mil. Aí eu falei, e eu tô aqui ganhando 5, eu quero estar lá. Abre Ano que vem eu vou estar parêntese lá. aqui, a importância do ambiente, da ambiência. A mentalidade, a né? mentalidade expande quando você tá no ambiente de mulheres, que igual você acabou de falar, que você tá ganhando 5, mas tem uma do teu lado falando que ganha 20, ganha 30, sorrindo, linda, bonita. Você fala assim, cara, isso é possível pra mim. Se é pra ela, é pra mim também. Se é pra ela, ela não é melhor do que eu. Exato. Entendeu? Se ela pode, eu posso. Então, assim, escolher a ambiência que você tá, isso é Faz fundamental. total. Mas... Isso também pode é continuar. bíblico, né? Isso também é Também é bíblico. bíblico. Mas dentro aí do coaching, a gente tem, Aham. né? Você é a média das 5 pessoas cinco com pessoas quem que você você mais convive. convive. Então, não tem como. Exato. Se você quer chegar em um determinado lugar, você tem que modelar Ande com comportamento pessoas de assim. pessoas que estão ali. Exato. Porque senão você Mas realmente não vai continua. conseguir. Fecha aspas. Te cortei. E aí, eu falei, ano que vem eu quero estar nesse palco. Voltei para a FGV. Aí o ambiente já estava complicado, porque eu infringi uma ordem. Aí eu postei fotos, porque Aham. eu falei para ela, você vai descontar. Sim. E na minha cabeça estava Não tudo tô certo, mentindo, não não tô tô mentindo. escondendo. Não tô indo enganada, não enganei Exatamente. ninguém, né? Exato. Só que ela achou que eu não tinha que ter postado. Aí, num ambiente bem complicado, abriu, ela me chama para uma conversa e fala para mim, você precisa decidir se você quer ficar na FGV Caramba. ou se você vai seguir carreira. Vai viver um sonho. Ela falou para mim assim, ou se você vai viver um Nossa, sonho. desdenhou aí. Né? E aí eu falei para ela assim, hoje meu sonho é mais importante, mas enquanto vocês permitirem eu vou ficar aqui. Nesse dia 17 de abril, dia do meu aniversário, Caramba. ela me botou de aviso. No dia do seu aniversário. Cara, parece assim, cronometrado, né? No dia do meu Parece o aniversário, checkmate de deu Deus aviso. falando assim, agora, ou É vai, ou um vai. empurrão, vai, Aham. vai. Às vezes Deus tem isso, gente. É. Te coloca numa situação, você fala assim, ai, perdi o emprego. Ai, meu Deus, perdi o emprego, o que que vai ser? Cara, às vezes é um empurrão para você Às ir vezes fazer. aqueles são os 2 dias de luto total. Meu Deus, tô Exato. perdida. De repente, uma ideia surge. E você começa a fazer aquilo que você ama, você começa a realmente cumprir o teu propósito, ajudar outras pessoas através do empreendedorismo. É isso aí. Incrível. É lindo. Deus é perfeito. Deus é E aí, me botou de aviso, porque Aham. ele cumpriu o aviso. Eu já estava em qualificação para diretora nessa época. Então, você já tá vendendo super bem. Na Ou verdade, não? para entrar como diretora, você tem que ter equipe. Ah, A entendi. meta é de venda de uma equipe de pessoas, né? Você tem que Sei. ter um número mínimo de pessoas na sua equipe e essa equipe tem que produzir um número X de Sim. vendas, tá? Eu já estava no meu primeiro mês, saí dali, eu só cresci. E foi muito rápido. Com 6 meses, eu já estava na meta do carro rosa, que é o que você citou lá no início, né? Caramba. E com- você não vê tanta gente ganhando esse carro rosa? Na verdade, é bem raro. Aqui em Cabo Frio tem 2. São Pedro Eu não só tem, conhe- Guaba não tem, eu só Araruama não conhecia tem, você. Saquarema tem. É, É porque é uma meta muito alta. sim. E aí vem aquele perfil que eu te falei, né? Enquanto eu não Enquanto eu não alcancei, bater, eu sou muito não assim paro. também, tá? Mas eu vivi momentos de ansiedade, tinha Eu vários imagino. momentos que eu subi e desci a escada da minha casa, porque, tipo assim, o que mais eu posso fazer para conseguir? Então, assim, Tinha uma visão muito clara não do é objetivo só que você queria. o sonho rosa, não é só Aham. ter o carro. Tem uns desafios aí, às vezes as pessoas não contam. Sim. E Acha e que a foi pessoa só acha que rosas, né? você ganhou? Não, foi uma conquista, porque Exato. foram 6 meses batendo uma meta, e se em um mês você não batesse, você perdia, tinha que recomeçar essa meta. Caramba, Não é Fabi. simples, entende? Então, eram 6 meses, uma pontuação X, e no final você tinha que ter X de pontuação, mas todo mês você tinha que ter no mínimo naquela ali. Sim, sim. Então, eu tinha que produzir e fazer uma equipe de mulheres produzirem sem ter nenhum contrato comigo.
Através da Imagina, inspiração e da através da motivação, inspiração da motivação. tá? Diária. Diária. Então, assim, eu Porque não nessa depende, época... isso é complexo. É, Não dependia só de você, da tua não vontade é de minha fazer. venda, não era meu Você só. tinha que estar a tua Eu tinha que equipe toda mover uma equipe alinhada. Já entra a parte de de gestão, de liderança, de liderança. gestão, exatamente. E aí que Perfeito. eu te falei, lá na FGV eu aprendi, esse mundo se abriu pra mim, olha só, eu fui me preparando pra tudo Cara, isso. cada E processinho ali te aí preparando já para esse momento. fui viver e isso, aí conquistei o carro, foram momentos maravilhosos. Eu Eu lembro imagino. que a primeira viagem, eu conquistei algumas viagens também, Aham. que eu fiz, e meu pai falou assim pra mim, eles vão traficar mulher bonita lá, você não tem que ir lá, não. Meu Tu vê a Deus. mentalidade de cidade Sim. interior, né? É Eles desse achavam jeito. que eles iam botar aquele monte de mulher bonita num lugar e iam Quando eu levar fui, pra traficar. quando eu fui pro sul, que eu morei um ano no sul, né, a trabalho. Eu fui a primeira vez, minha filha bebezinha, eu fui sozinha. Meu Minha Deus, família muita achou que ia ser coragem. tráfego de órgãos. Olha só. Não vão traficar mulher Cuidado! bonita. Você tem certeza que você vai pra essa viagem? Fica com esse telefone ligado. Era assim, nesse Eu sei como nível, é que é, sabe? eu passei por isso. E aí eu ganhei a viagem. Quando eu conquistei o carro, ele, na verdade, você compra ele na concessionária, ele é preto, o meu é preto, né? E você manda, eu Manda mandei pintar. envelopar, na verdade. Ah, Pra tá. mim foi a melhor opção. Aham. E aí eu tirei da concessionária sem placa ainda, porque eu No- falei, não, Zero. zero. E você ganha o valor do carro, né? Então Aham. você escolhe o carro que você quer, enfim. E o primeiro lugar que eu fui foi no meu pai, né? E Caramba. aí eu cheguei Como lá é no que meu foi? Me conta os pai, detalhes. buzinava, e eu vinha chorando, porque o carro eu comprei na Barra. Aham. E eu nunca tinha dirigido carro automático, meu carro não era Sim, automático. Foi a sim. primeira experiência de dirigir no carro automático da Barra pra cá sozinha. Nossa. Porque eu Tava, fui você no tava meu sozinha? antigo, eu fui com o meu esposo no antigo, Ah, no e meu tinha que carro, voltar no e tinha que antigo ele. voltar ele no antigo e eu no novo. Claro que eu não ia deixar ele voltar Sim. no novo, né? Essa E experiência era aí sua. eu vim dirigindo sem nenhuma experiência carro automático. De E vez em quando chorando. dava aqueles, né, trancos e chorava. Aham. Quando eu olhava no retrovisor que eu vi o carro rosa, mas chorava. Mas uma coisa que antes eu fiz Muito muito, meu bom. carro, que até tenho até hoje ainda, né, era um Fox. Era todo completinho, porém Aham. era manual. E eu já andava nesse Fox me imaginando no carro rosa. Conta mais disso. Adoro esse assunto. Essa, Você essa já. questão da mentalidade, eu abaixava o vidro do meu Fox como se eu estivesse num carro rosa. Era muito real pra mim. Eu sentia a sensação. Você já tinha Eu certeza tinha certeza disso da antes de conquista. você estar dentro do carro rosa, Eu tomado tinha posse dele. certeza dessa conquista. Gente, pega essa parte aqui, porque isso aqui muda vidas. Eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. E às vezes, hoje eu não me vejo tanto com essa fé, sabe? Aham. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, me Me traz de renove volta o de primeiro novo. amor, Aham. de fé contigo, porque às vezes nessa caminhada, né? E aí não foram só flores. Claro. A gente vai perdendo um pouco, sabe, dessa certeza, dessa convicção, daquilo que o Senhor tem pra gente. E como isso é importante. Eu me Como é? imaginava no carro rosa, era incrível. Eu via, quando eu olhava, eu via rosa, Você se era sentia surreal. surreal. Era surreal. Foi só questão de tempo de você É o, tomar é o posse tempo daquilo ali. prático Tempo mesmo, prático entendeu? mesmo. Porque o nosso mundo é Cronos, né? Eu tinha um tempo Exatamente. prático para isso acontecer. Cheguei na rua do meu pai, né, voltando. Aham. Eu buzinava tanto, gente, aquele carro. E eu gritava. Meu E, Deus. e, era, um- e o carro, ele não tem. São 4 portas, mas a entrada não tem a maçaneta, né? Uhum. A minha irmã, mas você comprou um carro tão bonito, mas que só tem 2 portas. Meu Que era Deus. algo muito novo pra Pra gente, todo mundo, sabe? né? E a gente se acabava de rir. Eu falei, não, tem 2 portas, sua doida, olha aí. Tem E a 4. gente. 4 portas. Aham. Olha, e o carro, e aí a gente chegou àquela euforia. Quando eu mostrei pro meu pai, Ah. e eu falei pra ele assim, viu? Não era um Nossa, sonho. chega a arrepia. Não era um sonho. Mas o meu pai, ele é o meu balizador. Sim. Uma vez num almoço, o que me fez conquistar o carro rosa? O desejo surgiu por causa dele. Ele Me falou pra mim conta assim, isso. numa mesa de almoço, a família reunida, e ele virou e falou assim: o pastor dele veio do Rio e falou assim: eu vi um carro rosa, lembrei de você. Ai, meu pai, isso não existe, isso é mentira. Com certeza são. Falar isso pra gente, a gente pega E isso com uma aí, força, meu amor. aquilo me desafiou de uma forma. E ele é mentira, isso aí elas compram e ficam dizendo que ganharam. Aí eu falei: eu vou te provar que Que é é real. verdade. Foi naquele dia que eu decidi. A partir dali, Foi só foi naquele questão dia de que eu tempo. decidi. Mas eu tenho certeza que ele fez isso porque ele me conhece. Todo Ele te pai desafiou também. conhece, né, seu Sim, filho. sim. Ele me conhece, ele sabia que se ele me desafiasse, Você ia eu conseguir. ia buscar. Né? Aham. Pelo menos eu ia buscar. Talvez eu Uhum. não conseguiria, mas eu ia buscar a alternativa para conseguir. Sim. E aí, naquele dia eu decidi. E isso, desse dia para a conquista foram 6 meses, exatamente. É o tempo da É qualificação. pouco tempo se você falar pra pensar uma conquista alta assim. Porque o carro precisa de 6 meses para Ah, ter uma é? meta. Era a meta, A era meta 6 são 6 meses. meses. No dia que eu decidi, eu mandei a carta. Eu quero. Mas eu não tinha essa pontuação ainda. Porque você pede tudo na Mary Kay, Mas você você solicita. iniciou, você Eu decidiu. decidi. Acabou, Fabi, Eu acabou. decidi. E aí foram 6 Na meses vida ali. tudo é assim. Tinha meses que sobrava a pontuação.
E aí eu falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tudo se encaminhou para essa Tudo. decisão que você tomou. Foi desse que eu E tomei deva ser assim, gente, na nossa na nossa vida, para vida, tudo, para pra tudo. tudo. A gente só não pode esquecer que Deus é o centro. Foi aí que eu me Sim. perdi. Eu quero ouvir essa parte, pelo amor de Né? Deus. E aí foram 6 meses. Essa conquista foi uma conquista muito grande. As pessoas ficavam. Maravilhadas. Sabe? Onde eu chegava, iguaba. Então, principalmente, Eu sei, minha filha, as até pessoas, nossa, hoje. ela ganhou o carro, tem uma menina do carro rosa, olha, tem uma mulher do carro rosa, enfim, Não, foi quando, um quando boom fala de você, por exemplo, vou gravar com a Fabi. Qual Fabi? Uma maquiadora. Qual? do Do carro carro rosa. rosa. Pronto, sabe quem é? Acabou. Ah, do carro rosa. Sei nem Mas é quem é, mas essa você... a questão. É Ah. esse o ponto. Hum. Começou a ser mais importante e mais visível as conquistas e a Mary Kay do que a Fabiana. E quem leva Jesus, quem leva não é a Mary Isso Kay. tem que ficar atrás, né? Então, assim, eu passava na rua, no carro, as pessoas gritavam, Mary Kay! E eu olhava, batia a mão, Ah, abaixava o vidro, me sentia uma a celebridade. celebridade, Mas não adoro. era eu que Sim. eles estavam Era chamando a Mary Kay. Sim, tava. Que tem uma história linda, né? A Mary Kay Exato. Ashe, uma história incrível. Aconselho todo mundo A, a a ler. exaltação estava sendo na Mary Kay Na no Mary Kay. carro, no final ali, né? E não naquilo que o senhor fez. Exato. E eu esqueci de contar que foi ele que fez. Caramba. Porque, lembra a certeza? Eu Lembro. achava que era na minha força. Eu passei por esse processo já de entender que não era. Você deve ter passado Tive também. que entender. Aí tive que entender. Quando Deus me pediu tudo, enfim, vou Aham, chegar lá. você vai chegar lá, vai encaminhando. E aí eu vivi essa grande conquista e aí tudo começou a se sobressair muito, muito rápido e as pessoas começaram a reconhecer por conta dessa grande conquista. Exato. E aí, de repente, eu me via por trás da Mary Kay. Né? As pessoas queriam ser a Fabiana Mary Kay, não a A Fabiana. tua identidade Foi foi se modificada. perdendo ali e foi Foi sobressaindo a diretora, né, empresária, a mulher do carro Exatamente. rosa, Menos a Fabiana, a a filha Fabiana amada. A filha a amada filha amada de Deus, a tua essência em Cristo. Nossa, de arrepiar, tá? foi sumindo. Foi sumindo. Foi sumindo. E aí, de repente, eu tive um sonho. E aí, nesse sonho, eu estava em um local onde tinha muita manifestação do inferno. E aí tinha um demônio, eu posso falar claramente Pode, assim? pode. Que falava assim: cuidado, parece que não, mas ela é a Fabiana Braga. Nossa, tô toda arrepiada. E aí eu acordei desse sonho, porque o ambiente era muito espiritual e muito Pesado. pesado. E eu acordei desse sonho, eu falei, eu ainda sou a Fabiana Braga. Você via como uma. Nossa, toda arrepiada. Me veio como se você tivesse distraída. Exatamente. Fosse uma distração pra Foi uma você, pra te distração. tirar do Me propósito. tirar do foco. Do foco. A bênção, eu me perdi, não foi Sim. a Mary Kay, tá, Não, gente? Não é sim. nada contra a empresa, não é a carreira. Eu aconselho as mulheres a empreenderem É, nessa... você tá falando da sua A minha trajetória. experiência, Exato. né? Eu me perdi, porque eu permiti que isso tomasse um lugar de destaque na minha vida que Que não não era para deveria. ser isso, era para ser de Deus, né? Exato. Depois desse sonho, eu falei, eu preciso ser a Fabiana. Só que é muito difícil, porque eu já tinha construído uma história de grande impacto com um nome Sim, sim, sim. que não era meu, mas que era o nome. Exatamente. E aí desfazer tudo isso me custou muito e eu chorei muito. Até entender que eu precisava entregar a Mary Kay. Nossa, imagina, gente. Eu te falei, né, que eu já ouvi uma. Aqui no podcast mesmo, a Sara, uma convidada. Tem um episódio aqui, vocês podem assistir, que passou por esse processo de uma clínica estouradaça já, porque não tinha nem agenda. E Deus pediu ela. Me conta a sua experiência, como é que foi esse processo? Porque, gente, Mas de eu não verdade. entreguei fácil, não. Ela falou isso também. Meu Eu acredito Deus, que deva gente. ser muito difícil esse Foi processo. muito difícil. Porque tinha um apego emocional, Uhum. porque foi uma grande conquista. E eu que fiz, sabe? Foi muito trabalhoso. É o que Sim. você falou, você vê quantas pessoas que você conhece que tem um carro rosa. Não, você Você quase não conhece vê. milhões de pessoas, você falou que me conhece. Exatamente. Então, é um trabalho, né? Então, tinha E esse tem um apego orgulho emocional. ali, né, Fabi? Exato, claro, é uma grande conquista. Nossa, gente, só quem vive grandes Que sabe. conquistas sabe, né? Uhum. O quanto é. E nesse período, depois, logo em seguida do sonho, eu engravidei. E a minha gestação foi muito desafiadora. Acompanhei um pouco né? pelas redes. Eu tive uma doença, não foi uma gestação. Então, eu tive pré-eclâmpsia, eu tive diabetes gestacional, eu tinha crises de enxaquecas constantes. E aí, isso ainda eu seguindo com a Mary Kay, eu sentindo Deus me pedindo e eu não conseguia abrir mão. Eu queria obedecer a Deus, mas eu não conseguia, porque era de onde vinha meu sustento, se eu tirar isso. E agora também, E grávida meu Deus, também, grávida. O que eu faço? E essas coisas que aconteceram na minha gestação, eu tenho certeza que foram o Senhor me parando. Sim. Porque se eu tivesse uma gestação super saudável, eu ia Você pra rua trabalhar e com certeza estaria até hoje na Mary Kay. Deus sabe de todas as coisas, por mais E que a aí, gente não claro, entenda. empreender-se
o olho do dono que engorda o gado. Já Aham. ouviu essa Sim, frase? com certeza. Se você não tá na rua trabalhando, se você não tá fazendo, se você não tá motivando, eu não tinha empregadas, Aham. né? Não eram colaboradoras, eram pessoas da minha equipe. Então eu Sim. tinha que estar inspirando, O tempo motivando, todo. presenteando. Eu não conseguia mais fazer isso, porque eu tava em cima de uma cama, passando Meu mal Deus. 99,9% Tentando do tempo. sobreviver e levar a E gravidez. levar a minha gestação até o final. E aí, quando foi com 30 semanas que descobriu a pré-eclâmpsia, né? Eu Caramba. precisei passar todo o tratamento para o Rio, porque aqui não tem UTI neonatal. Aí ficou mais difícil. Com 32 semanas eu internei. Meu Deus. Quando chegou meu primeiro dia no hospital, eu chorei muito, porque foi no meio da pandemia e não podia ficar ninguém. Uhum. Eu não tinha acompanhante. Eu parei na pandemia também. Então, eu chorava, eu falava, meu Deus, por que que eu tô aqui? E nesse dia o Senhor falou, porque você não entregou aquilo que eu te pedi. Jesus. Sério, Fabi? Nitidamente. Nítida. Foi claro. Deus tem que falar muito claro comigo, Sim. porque eu não tenho dificuldade de... Eu prefiro o reto. Aham. Pra mim tem que ser assim, Fabi. É isso, É isso. Né? E O perigo da aí, gente não nesse obedecer. dia, eu peguei o computador, não, celular, na verdade. Aham. E eu escrevi um e-mail para Mary Kay pedindo a resignação do meu cargo de diretora. Nesse momento, eu já não estava ganhando muito dinheiro, não, Sim, dentro do hospital isso. dentro do hospital. Dentro do hospital. Eu tava com a equipe muito fraca, mas produzindo Sim. o básico ali. Eu ganhava pelo menos uns 5 mil. E então, era Tá, legal, ok, um bom aham. dinheiro, né? Sem Sim. vender nada, sem fazer nada praticamente. Exato. E aí eu pedi a resignação desse cargo. E a Mary Kay retornou e falou que a partir de tal dia você tá desligada da empresa. Nossa. Qual foi a sensação depois? Primeiro eu Leveza? chorei muito, Aham. porque é isso, né? O apego, né? Sim. Toda a história que a gente construiu, tinha toda a minha equipe. Eu amava a minha Nossa. equipe. Eu amava as meninas que estavam Aham. comigo. Meu sonho era ver os sonhos delas sendo conquistados. Sim. Eu abraçava o sonho delas. Então, tinha toda essa Todo esse estrutura, contexto. né? Uhum. E aí eu chorei muito, mas depois eu falei, Senhor, se não for para viver para ti, eu não Não quero vale a viver mais pena. nada. Eu não quero viver. Eu tava num momento, um ambiente de morte, porque o hospital, quem já ficou internada sabe, eu tava, todos os dias eu ouvia assim, você tá sentindo sua bebê? Se você Meu não sentir, Deus. você chama. Por Meu conta da Deus. pré-eclâmpsia, né? Sim, é muito Podia perigoso, gente. parar o coração a qualquer momento. Então eu tava num ambiente de morte, um Desafiador ambiente demais. desafiador, um ambiente onde tudo era contra mim, e eu falei pro Senhor, se não for para viver para ti, eu não quero viver. Uma decisão, hein? Eu não quero Uma viver. fé. Então, se eu sair daqui com vida, minha filha sair daqui com vida, eu vou viver os meus dias pra você. Nossa. E eu vou entregar tudo que eu tiver. E de lá pra cá, só foi entregando mesmo. Entregando Gente, e tudo. A ouvindo assim, vida. a gente vê que foi difícil. Imagine assim, a pessoa passar na pele. É muito difícil. Mas eu creio que foi a melhor decisão que você tomou. Com certeza. Porque Deus, ele vê o que a gente não vê, ele vê lá na frente, né? Ele conhece os nossos caminhos. A Bíblia fala lá em Jeremias que desde o ventre da nossa mãe, ele já tinha ali, né, nos formou, ele já tinha no livro dele os nossos dias escritos. Como a gente não vai querer viver aquilo que o Senhor tem pra nós, por mais que a gente não entenda? E às vezes a bagunça é a gente A mesmo gente que faz. Né? E aí a Decisões gente não erradas. quer o processo de reconstruir, Exato, né? exato. Então eu falei pra Deus, eu não quero nunca mais errar. Porque reconstruir é muito mais difícil. Sim, sim, com certeza. Então hoje eu peço uma palavra para tudo. Deus me dá uma palavra. É isso que eu tenho que fazer? Me dá uma palavra. É isso que eu tenho que fazer? Porque para não ter que passar Não tem por que aquilo voltar de novo. porque foi muito difícil. E aí a gestação muito difícil. Aí eu fiz a crise de eclâmpsia, né? Convulsionei algumas Você vezes. teve? Fiz a crise. Meu Deus. Fui desfibrilada algumas vezes, ressuscitada. Eu não vi o parto, não me Deus. recordo, né? Sério, Tava Fabi? sozinha, foi perto de 3 da manhã. Eu fiz um pico de pressão de 28/18. Meu Deus. Meus olhos estouraram todas as veias. Nem sabia dessa parte, não. E tava Estouraram sozinha. todas, Meu marido ainda sozinha. pôde entrar no meu parto. Quando nasceu, ligaram, porque eu não tive nem como Porque ligar. foi de uma hora pra outra, né? Foi emergencial, né? Aí ligaram, meu esposo chegou lá no outro dia, já era mais 8 e pouca da manhã, porque Já tava tinha aqui, passado. daqui pra Até lá. chegar lá. né? E aí os olhos já estavam todos vermelhos, porque as veias estouraram. Aquele momento que é o mais lindo, que a mulher passa, tirar foto, você teve um nem desafio. lembro. Eu nem me recordo desses Meu momentos. Deus. Eu tenho fotos, Sim. porque eles pegaram e fizeram, Aham. né? Mas eu não me recordo da anestesia, de ter... Do processo Eu de tava ir pro praticamente em parto. coma ali. Meu Deus. E aí, depois, quando meu esposo chegou, eu já estava mais consciente, estava com a minha filha, Uhum. ainda tentando associar com tudo que tinha acontecido, né? Aham. E aí, vivendo esse momento ali de pós-parto também não é fácil, Não é né? fácil. Foi cesárea? Foi Teve que ser. Teve que ser, né? Não teve Tem alternativa. como. Eu queria cesariana, mas teve Eu que ser também. também, não teve alternativa. E aí, depois que a cesariana foi feita, eu ainda tive que voltar para a mesa cirúrgica, porque como foi feita com a cesárea, com a pressão muito alta, o sangue ficou acumulado.
teve que drenar todo aquele Caramba. sangue de novo. Fabi Eu do céu. fiquei uma semana internada porque a pressão não baixava. E eu só saí do hospital porque meu emocional deu baixa. Ou É seja, mesmo? eu tive minha filha com 10 dias que eu fui pra casa. Depois de 10 dias, minha família não conhecia, só meu marido e eu no hospital. E a Jesus pressão era Cristo. todo dia uma guerra. Ia 18, ia 19, ia 20. E eles não podiam me liberar, porque a eclâmpsia pode acontecer antes, Pode durante e depois. depois do parto também. E aí, o meu emocional deu baixo. Eu comecei a ficar muito, muito chorando por tudo. Muito Eu triste. imagino uma situação Porque já há muito tempo pós, internada, sem ver minha mãe, sem ver minhas um irmãs. pós-parto que a mulher já tá mais sensível, que tá naquele Já momento. é difícil. Já é difícil, imagina passando por todos esses Aí eles me desafios. fizeram assinar um documento pra eu Da ser sua liberada. Da minha responsabilidade. responsabilidade, dizendo que quis ir embora. E aí eu Caramba. vim pra casa e aí comecei a reconstruir a vida nesse momento de maternidade, encontrando uma nova Fabiana, mas tentando ser aquilo que os céus tinham desenhado pra mim. Nossa, fortíssimo esse processo, hein? Muito, foi E muito. eu imagino, assim, só de ouvir a gente arrepia. E você, como você falou, você abriu dentro desse processo com sua filha da gestação. Quem é mãe aqui entende. Graças a Deus eu tive uma gravidez super tranquila. Nem imagino essa loucura toda, o desafio que deva ser Sim, muito maior. sim. E a ter aberto mão de toda uma posição que você chegou, né? Então foi dois processos Sim. muito Mas aí intensos Deus trabalhou meu juntos, né? caráter, trabalhou meu orgulho. E Já você passei por foi isso. trabalhando todas as esferas que eram necessárias, porque como eu Para falei te pra você, preparar. eu amo levantar mulheres. Só que Sim. por conta desse perfil muito ousado, às Aham. vezes eu afastava aquela que de repente não era como eu. E eu não Sim. conseguia ter essa empatia de olhar pra ela e ver nela a capacidade e falar assim, cara, você é diferente de mim, mas você também pode, porque o Senhor te chamou do jeito que você é. Sim. Não tem que ser Fabiana, não tem que ser Não tem que Keila, ser tem que igual. ser você. E você não E tinha eu esse não olhar. tinha esse olhar. Eu achava que para conseguir tinha que ser igual a mim, decidida, forte, E corajosa, se não vambora. Se não for for, para você matar, não é não boa pra vai, isso. entendeu? Entendi. E então você não serve. Eu chegava a Orgulho. treinar as meninas assim. É Eu mesmo. falava assim: Deus vai ajudar, mas se você fizer. Sim, Olha, eu invertia tudo, toda ordem. sabe? Por mais cresci na igreja, cresci crente de verdade, Aham. mas tinha ali as escamas que a própria sociedade vai nos Uhum. fazendo, né? E tirando a real identidade daquilo que o Senhor colocou na gente. E aí, então, eu comecei a olhar, não, eu preciso levantar todas que chegarem até mim. Não é que eu Esse é o meu quero, propósito. não são as que eu quero, são as que os céus escolheram Exato. para passar pela minha vida. Então, independe se ela é igual a mim, se ela não é, se ela já conhece a Jesus, se ela não Se conhece, ela precisa se ela que eu a precisa. levante, que eu a inspire, igual você colocou aqui, né? Que você olhe pra ela com um olhar de empatia e fala assim: Nossa, você é linda, deixa eu te Exato. ajudar, deixa eu te mostrar, né? Como você é Como linda. você é linda, o poder que você tem, Sim. o que você gosta de fazer, deixa eu te ajudar, né? Nem que seja com uma Sim, palavra. sim. E eu não tinha esse olhar. E aí o Senhor foi quebrando em mim, Sim, quebrando aos mesmo as pouquinhos. escamas que eu mesma coloquei, que as nossas relações, né, eu não falo, não é só a nossa culpa, a gente vive numa sociedade, Claro, né? E a claro. gente, por isso que a gente precisa o tempo todo vigiar, Exato. porque se a gente permitir, Um pouquinho. essas coisinhas vão entrando, E vão nós que entrando. vivemos nesse mundo de empreendedorismo feminino, e você vai trabalhando, você vai crescendo, se a gente não tiver esse olhar, né? E muitas das vezes a gente não tem. E eu falo porque eu É, passei esse processo de entender que não era na força do meu braço, e foi é. horrível também. Eu lembro de, no final, falar assim: Deus, eu já entendi, me tira daqui. Por Eu favor. lembro, eu sou meio direta Eu igual sou assim você. Eu, também. eu lembro dessa oração. Eu Eu falei: falava, Senhor, Senhor, por favor, eu já não aguento mais. eu lembro dessa oração. Falar: Deus, era isso que você iria me ensinar, não era? Por favor, hoje pode ser o último dia. E eu lembro de, É difícil assim, demais, né, pós Deus? isso, as coisas se abriram de uma forma sobrenatural, porque eu obedeci no que era pra ser feito e entendi. E a gente Mas o começou a processo é empreender numa difícil, era onde a exaltação da mulher e do empoderamento muito foi muito forte. forte, né? Sim, E aí hoje eu falo, eu não quero ser empoderada, eu quero ser uma mulher de propósito. é isso. Empoderada, isso aí passa. Hoje Exatamente. você é, amanhã você não é. Não é assim na mídia, não é assim, Você não né? sustenta a longo Não tem prazo. como você Não dá. sustentar. Agora, com propósito é eterno. É, eterno. Você começa aqui e só É termina. empreendedor do reino. É ser É empreendedora isso do aí. reino, né? É isso. Se a gente for no propósito do reino, é eterno. É eterno. Agora, se a gente for no Do propósito mundo, mundando, você vai ter uma crise de ansiedade. Você vai ter crise de ansiedade, você vai ter burnout, vai ter depressão, vai ter vai ter tudo, depressão, porque você o vai passar sistema à vai sempre frente. cobrar mais. Você vai passar à frente do seu marido porque você vai achar que você é, que você Aí teve pode. esse trabalho de eu voltar para o meu lugar. Uhum, eu Eu nem passei. chegava a momentos que eu tava ganhando tanto que eu falava assim: eu vou te tirar da Marinha. Meu esposo é Aham, militar, né? Eu vou te tirar da Marinha, pra que você tá trabalhando não lá? precisa Pra mais ganhar o que disso. ganha, Aham. sabe?
Então, assim, Olha o nível que a gente chega de falta de sabedoria mesmo, né? porque cada um tem sua história, ele tem a dele. Ele nunca vai ser um empreendedor, porque ele não tem esse Não tem perfil, mas perfil. ele vai ser sempre o meu solo. Exato. E se eu não tiver eu me perco. Aham. Então eu preciso dele. Dessa Então o Senhor base. já colocou, né? O Senhor sabe o Você que sabe faz, todas ele é as coisas perfeito. Né? Só que é isso que eu tô falando, a gente se perde tanto, né, nessas nesse processo. grandes conquistas, assim, nessa Uhum. coisa da mulher, né, do Empoderamento. ser aquilo que nossa família não foi, daquilo que nossa mãe não foi, ainda tem isso, né? A gente carrega Carrega essas essa. histórias, né? Exato. E eu olhava para minha mãe, ela sempre foi do lar, sempre foi muito a minha mãe, o amor, a forma dela de amar é servindo. Aham. Então ela sempre serviu a todos e aquilo me Se doou incomodava, muito. Uhum. entendeu? Porque eu falava, não quero ser assim não. Eu vou ficar Quero ser servindo. diferente. Então, o fato de eu querer coisas grandes vem daí, né? De eu olhar Aham. para ela e falar, não quero ser como ela. Mas eu posso não ser como ela em algumas coisas e aprender com ela, com a história Exatamente. dela, É né? porque a gente anula muito, a gente aprende, né? Hoje não, porque a gente já passou esse processo, a gente já É, entendeu. Mas quando você começa a empreender, você começa a fazer dinheiro, começa a viajar, a se conectar com pessoas maiores, você acaba tirando a essência da mãe, da esposa. E a gente acha que a gente tem que ser só só empresária, empresária. empreendedora, trabalhar o dia inteiro e ganhar dinheiro. E não é fácil a gente, na verdade, a gente se colocar nesse papel de novo. É um desafio É diário, eu falo por desafio, mim. é um Deixar o desafio. trabalho o dia inteiro e pensando em novas Exatamente, até porque a gente metas. trabalha com o que ama, Exatamente. então isso fica na nossa mente o tempo inteiro. Ontem, eu, 8 horas da noite, eu tava dando uma mentoria para uma aluna nutricionista, montando um produto, posicionamento. Feliz da vida, cansada, trabalhou o dia Mas todo, mas realizada. realizada. E Exato. eu fiquei pensando nisso, falei, cara, como é bom a gente trabalhar com o que a É. gente gosta e ajudar a pessoa sair feliz. Mas a gente tem que ter esse cuidado de dosar a agenda. Ter tempo para filho é um Não, você desafio, precisa gente. ser mãe. Exato, É necessário. A exato. criança precisa desse papel, né? Ela não Assim como precisa da precisa mãe do empresária, ela pai, precisa da da mãe. mãe, entende? Então, esse Exato. tempo de qualidade, se você não tiver, compromete, porque olha as memórias que a gente tem de infância. Quantas coisas eu citei de Exato. infância aqui, Que compromete que na nossa vida. compromete a nossa história, toda a nossa trajetória, né? Exatamente. Então, se a gente não gastar esse tempo com eles agora, lá Lá na na frente a frente. gente vai ter que gastar para curar a Exatamente. nossa ausência, a nossa falta de tempo, os nãos, Todas as crenças que a os gente gritos plantou neles. desnecessários. Exatamente. Porque Porque tá tava estressada, porque estressada. né? Então Gente. tem que ter. A gente veio conversando no carro, eu falei, não, Ah, quarta-feira é meu dia com ela. exato. Hoje eu não tive, já tô sentindo, porque é meu Ah, dia com ela e eu amo ser mãe dela. aham. Né? Eu não quero outros, Aham. até por toda a história que eu vivi, mas eu preciso ser a mãe É mais que mãe de é, menina, né? É né, toda no meio desse amiga. universo. Não, e eu Sim. preciso gerar nela o propósito celestial. Eu não sou só mãe. Exatamente. Sabe? Então a gente tem que ter essa consciência quando a gente é uma empreendedora do reino. Aham. Nós não somos só mães. A gente precisa despertar nos nossos Ser. filhos, porque a geração futura depende dela atingir Exato. propósito. E Exatamente. É talvez uma se esses responsabilidade. nossos filhos não atingirem propósito, A culpa é a nossa. gente vai ter uma geração corrompida mais do que a nossa foi. Exatamente. Então é necessário que se levante Se a essa gente olhar a geração. geração de hoje, a gente já vê tanta diferença da nossa, né? Tantos objetivos diferentes, Não, ideais. muitas doenças, né? E aí dentro dessa minha formação de pedagogia, eu me especializei, hoje eu faço clínica, então eu fiz a neuropsicopedagogia, fiz psicopedagogia, então hoje Caramba. essas questões de doenças neurológicas, transtornos, ela tá aí e cada vez está mais evidente. E as crianças sofrendo por excesso de tela, Telas. excesso de informação, excesso né, de tudo, e a gente não para um tempo para sentar e falar, não, filho, não, filha, é por aqui. Exatamente. Né? E às vezes a nossa Eu mãe, que era do lar, conseguia esse conseguia tempo. fazer isso com a gente. Eu tenho o hábito de, na hora de deitar, sempre fazer eles dormir, né? Ou eu ou meu marido, mas geralmente mais eu. E a gente ora toda noite. É regra. A gente ora o Pai Nosso. Ela ora. É muito engraçado que às vezes eu fico ouvindo, né? A gente faz a oração do Pai Nosso e a oração de agradecimento que a gente fala. Que é agradecer a Deus por tudo, entregando, né? Gente, e ora direitinho. É, que nem a Ela minha filha tá ora ontem. também. É muito lindo, né? Ai, sempre emocionar. Eu É também. lindo. Aí, mãe, quem ora hoje? Você ora o Pai Nosso, eu oro agradecimento. Não, filha, pode orar hoje. Ela orou, aí ela, é,
Papai, abençoa a viagem da mamãe de São Paulo, guarda ela. Obrigado pela viagem do final de semana de Petrópolis. Às vezes nem Gente, entende o que tá exato, falando, mas a ela inocência, ouve. mas ouve Porque a gente sempre ora e junto, libera. a gente agradece pela casa que tem hoje, pela casa que vamos ter, agradece pelo alimento. Senhor, abençoa aquela pessoa que não tem o alimento. Gente, é muito incrível, a gente fica emocionada, né? Porque a gente vê que é uma Sim. sementinha Sim, que está sendo sim. plantada. E a nossa responsabilidade é fazer com que essa semente seja forte, Sim, que ela, que as raízes sejam profundas sim, em Deus, exato. para que ela suporte essa geração, porque senão Exatamente. eles serão sucumbidos. É muito forte isso, gente. Eles A serão sucumbidos. responsabilidade Então que a a gente nossa tem. responsabilidade e é nossa, essa parte é nossa. Não adianta terceirizar. Não é Não o adianta pagar pai, não babá, é. não adianta Eu deixar vi para pai. recentemente um vídeo que falava, eu nem pesquisei se isso é real, mas aquilo me chamou tanta atenção que 90% do sangue do filho é da mãe É e mesmo? 10% é do pai. Depois eu vou pesquisar se isso é real. Aham. Eu não pesquisei, estou liberando aqui para Sim, vocês, mas porque me chamou a atenção de fato. por conta dessa conexão que realmente a criança Dizem tem que com a até no mãe. útero, né? Vem toda a raiz, até de nossa mãe, que passa para a Sim, criança. Já ouvi sim, falar sobre isso é isso. de terceira geração, né? Na verdade, tudo que estava na nossa avó, isso a gente estuda em psicologia, né? Aham. Tudo que estava na nossa avó está em nós. Então, por isso as raízes Geracionais. geracionais, entendeu? De herança, porque estava na nossa avó. Então, lembra que a Bíblia fala? Visita até a terceira A terceira geração? geração. Tá, tá aí, tem uma explicação científica para isso. Então, Incrível. tudo que estava lá vem. Então, minha filha, tudo que eu não vencer e não curar em Vai mim, ficar para minha ela. filha vai ter que ficar de herança. Eu não Eu posso não deixar. quero, eu não posso. Não posso deixar. Então, a gente tem que vencer dia a dia as nossas concupiscências, as nossas dores, os nossos desafios, para que essa geração seja curada e seja aquela que vai resgatar e abrir o Que caminho do seja Senhor. levantada para Nós, os. Paulos, né? Exatamente. Para Que vão inspirar, vir para aí. levantar outras mulheres, para ter uma vida com Cristo realmente firmada, né? Incrível, incrível, Profundo, né? gente. Então, você falou que você hoje atua na parte clínica, na Isso, sua formação, né, de isso, pedagogia. isso. E a maquiagem? Me conta como que você continuou esse processo de maquiadora pós Mary Pós Mary Kay. Kay, eu investi em cursos profissionais, então eu investi em Sim, curso de aperfeiçoamento, porque eu já tinha feito mesmo na carreira, porque eu precisava treinar a minha equipe. sim, A gente imagino. vendia maquiagem, Aham. né? Então elas precisavam saber ensinar qual o tom de base correto de cada cliente, Sim, sim. testar. Então eu já fiz cursos de maquiagem nessa época para que para minha equipe fosse boa no que estava fazendo, né? Aquela coisa Sim, da excelência que a gente vem falando desde o início. exatamente. Depois que eu finalizei essa carreira, eu comecei a focar somente nisso. Então, agora, meu passaporte vai ser a Vai ser a maquiagem, porque maquiagem. ela tá comigo desde lá de Sim, já é sempre. algo que você E já fazia. era o meu propósito. Eu sempre tive essa clareza, sabe? Até nesse momento em que eu precisei abrir mão da Mary Kay, eu falei para algumas amigas e eu falava para Deus, mas eu sabia que o Senhor estava comigo, é o meu propósito. Por que que agora eu não posso mais viver isso? Só não tava do jeito que Deus Deus queria. queria, entende? Aham. E aí o Senhor foi ajustando a rota. Hoje eu trabalho como maquiadora profissional, tenho meu estúdio, então faço meus atendimentos. Já investi em novos procedimentos nessa área de beleza. Uhum. Quero especializar em clínica nessa área também, então É em mesmo, tem breve clínica quero nessa área. fazer. Sim, Que é para a parte você de fazer estética? exatamente de estética, Que fazer toda a máximo. parte de preenchimento botox, Nossa, que delícia. A nessa gente parte adora. mais de Cheguei nessa, não mulheres comecei essa parte ainda 40 a não. mais. Eu vou pra 30. É, Aí daqui a tá pouco. novinha ainda. E aí eu quero fazer toda essa parte também, de Muito bom. repente uma formação também específica nessa área e continuar. É que o Senhor me deu uma nova direção, né? Sim, Tá e o que eu aqui. ia te perguntar sobre essa parte do seu trabalho, como que você se vê cumprindo o seu propósito através hoje, seja da maquiagem, seja da parte lá de clínica que você atende, como você vê? Eu acredito que seja muito claro, né? Te acompanhando, eu vejo que é muito claro. As noivinhas que você faz, Ai, esse realçar da beleza realmente da mulher, essa emoção que você traz na hora que ela termina de se maquiar, fala, gente, nem eu sabia que eu era assim. recentemente eu fiz uma prévia de uma Aham. noiva. E quando a filha fechou comigo, ela falou assim: Não, minha mãe são 3 filhas, e ela, agora que decidiram casar, oficializar o casamento. Aham. E aquela história que você já se conecta desde o começo, sabe? Sim, sim. E só que eu imaginei que uma mãe de 3 filhas, a filha que entrou em contato comigo tinha 23 anos. Uhum. Eu falei: Bom, ela deve ter uns 50, 60, Sim, por né? Uma aí. filha de 23 anos, se ela foi mãe com 20 ali, Aham. né? E aí, quando ela chegou no meu estúdio, eu falei: não tá batendo datas, Será que é a né? mãe mesmo? É ela. Enfim, a gente conversando. Fizemos a prévia. Ela era mais nova? Ela era mais nova que eu. Ela tem 38 anos. O quê, Fabi? Ela foi mãe Mãe muito com jovem. 14. Então pensa Caramba! na história dessa mulher. Foi mãe com E ela não 14, passou desde 14 anos na se doou adolescência. para
para a família, porque ela nunca foi mãe, Sim. se trabalha fora, né? Aham. Tem, além dessa menina de 23 anos, tem mais 3, inclusive a mais nova, se não me engano, tem 9. Caramba. Então, viveu uma vida de doação para a família. De mãe. Ela não se viu mulher, provavelmente. E aí é o ponto. Por isso que eu trago muito isso no meu Instagram. Uhum. Você ainda é mulher. Você ainda tem um esposo. Sim. Sabe? Você ainda precisa se achar ali. Quando a gente passa essa fase da maternidade, a gente passa esse processo de achar que a gente é só mãe. mãe. Aí depois que você vai... precisa voltar a se olhar. Você precisa voltar a se arrumar, se ver como mulher de fato. E você precisa ensinar aos teus filhos que existe essa mulher e que esse tempo para você é necessário. Exato. Hoje minha filha já sabe, porque eu sempre fui muito vaidosa. Desde que ela nasceu, eu tenho meu tempo. Quando eu tô me maquiando, ela já sabe: mamãe, você vai sair? Mamãe, você vai trabalhar? E ela já sabe que ela vai ficar esperando aquele tempo. Sim. Já é natural para ela. Pra minha filha também. Né? Então, se você ensinar, eles aprendem. Agora, claro, se E você eles não querem pegar ensinar, sua eles não vão maquiagem e já respeitar. começar. Mãe de menina. Menina sim, menino não, mas Menino vai não, respeitar. Vai, Né, exatamente. esse seu tempo. E aí, o que eu tava falando? Da mulher, né? Da noiva. Isso. Quando eu botei o espelho, foi só a prévia, então foi algo mais sutil, mais rápido. Quando eu dei o espelho pra ela, é porque eu não posso postar ainda, mas eu tenho esse vídeo registrado pra depois do casamento postar. Claro. Ela chorava. Mentira. E ela falava assim, minha própria filha que tava ali. Mãe, como você é linda. Acho que nem a filha tinha noção. Tinha esse valor percebido dela. Do quanto a mãe era nova, do quanto a mãe era jovem, do quanto a mãe ainda era uma mulher, sabe? Não porque só pra ela mãe. era só mãe. Né? Gente, que E ela incrível. começou a chorar, e eu falei, calma, não precisa chorar, e tentando acalmar, e eu também já chorando. A gente já se emociona. E eu falei, e ela, nossa, eu acho que eu nunca me vi uma mulher tão bonita. Nossa, cara, aí você vê o teu propósito sendo realmente... É claro, É sabe? muito claro. Porque se é uma maquiadora comum, Estaria aí. nem proporciona esse momento. Mas se você tem objetivo, você cria esse ambiente. Você atravessa a alma da pessoa. Porque o ambiente, ele é criado. Exato. Né? Então, quando eu chego no meu estúdio, que eu oro, que eu abençoo essa noiva, que eu estou ali, eu entrego essas clientes na mão do Senhor, ele é o primeiro convidado. Ele é o primeiro. Então, ele vem, ele faz o quebrantamento, porque a obra é dele. Né? Então, ele faz quebrantamento, ele prepara, ele tá ali. E nesse momento é a hora que ele fala, eu sou contigo. Você é minha filha amada, você é linda, você é minha imagem e semelhança. Nossa, é incrível. E aí, é nesse momento que eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Porque eu vivo algo que é transformador. Incrível. E depois que você começou nesse processo... Já tem quantos anos que você tá saindo do Mary Kay? Tem tempo já? 3 anos e meio. Já tá contando até o meio. E me fala, 3 anos e meio. Trazendo um pouco mais para o empreendedorismo, Fabi. Teve algum desafio? Você falou que você é obstinada em desafios. Isso a gente já deixou claro. Eu também sou assim. Adoro. Mas você passou algum desafio que você teve que superar nesse processo? Sempre, toda hora. Toda hora, né? Toda hora. Empreendedorismo. Aí eu tava com um espaço em São Pedro, dentro de uma loja que era da minha irmã, e o dono pediu o prédio. E aí, como é que faz para pagar aluguel? E aí, a agenda não lota, porque você não tinha um nome nisso. Exato. Até isso, a tua marca, o teu brand crescendo. Era lá. Era Mary Kay. Sim. Hoje não é mais. Então, eu tive que construir, desconstruir e começar a construir. 3 anos sem usar rosa. Eu não uso Você mais me falou rosa, isso quando a gente se encontrou pela primeira vez. Eu não usava mais roupa rosa. E uma vez, agora, tem uns 2 ou 3 meses que eu usei um blazer rosa, uma amiga falou, você tá tão Mary Kay hoje? Não. Porque eu precisava desconstruir essa imagem. Sim, sim. Então, eu precisei construir aquilo que o Senhor queria que eu construísse. Sim. Sabe? Só que construir a arca é difícil. Né? Porque Deus falou, constrói a arca. Mas aí, se não chovesse? Exatamente. Então, a gente viver por fé. Viver sabe? por fé. E aí, eu comecei a falar assim, viver com Deus é viver por que fé. os clientes venham. Porque não adianta eu ter curso, não adianta eu ser boa no que eu faço se não tiver trabalho. Exato. E esse processo eu lembrei da Sara também de novo, que ela falou assim, Deus me deu a palavra que era pra sair, fechar e entregar. Mas não me deu o pós. Senhor, beleza. Qual é o próximo passo? Deus, eu fiz, e agora? O que eu faço agora? Como que eu me sustento? Mas assim, quando Deus fala, quando Ele dá a palavra, nada vai faltar. Mas assim, esse nada vai faltar é comida. É o você básico. Não vai passar fome. É o básico. Você vai ter onde morar, você vai ter o que comer. Mas nada vai faltar para quem ganhava 15 e não poder comprar roupa toda semana, e não poder ir para um restaurante toda semana. Duro, né? São essas entrelinhas que a gente não conta. Exatamente. Entende? São essas questões. E que eu acredito que faça parte desse processo que ele estava também te refazendo. Né? Exatamente. Reconstrução. É uma reconstrução completa. Quem é você sem nada?
Quem é você sem a Cadê roupinha toda o semana? glamour? Cadê? Tava na maquiagem, tava nas roupas Ex- caras, tava nos sapatos, Gente, tava nas Deus me fez bolsas, muito ver isso também, sabe? Fabi, de uma forma assim muito Tanto que clara. essa é a questão do filtro que eu te falo. Uhum, Eu sou o que eu sou. Eu não posso ser uma máscara, uma mentira de mim mesma, sim. né? E o inferno que trabalha com ilusão, para nos enganar. O filtro do Instagram tá aí Parece pra que isso. é de Deus, mas não é. Parece que é bonito, mas no final não é. A intenção Então, é por isso outra. que eu te falo, o Senhor foi fazendo, e esse processo, conforme está informando aí que a Sara falou, é doloroso. Porque você tinha X e de Aham. repente você não tem mais aquilo ali. E você E tá você pela só tá, fé. exatamente, você tá pelo básico, e às vezes falta, e às vezes não dá para pagar tudo. E E tá tudo continua bem, porque adorando a nesse questão é a processo. promessa. Exato. E quantas vezes nesse meio tempo eu neguei a promessa? Se eu não quero mais acreditar na promessa, eu não acredito mais, eu não tenho mais fé. Muitas Caramba. orações eu fiz assim, mas Muitas. babando, chorando no chão. Senhor, eu não consigo crer mais. Tá Eu, na muito minha distante, tá muito força. invisível, não consigo Por isso que nem eu te ver o. falei, lembra que eu te falei que eu quero ser essa mulher de fé de novo? É por Aham. isso. Porque às vezes na dor ali, esse processo de se levantar, de se reerguer, de fazer uma nova Parece que você tá sozinha. história, a gente se vê muitas vezes sem a palavra de Deus, tipo assim, porque a gente quer a palavra, Sim. mas a gente quer uma palavra assim, faça Boa. isso, Ou então, nossa, tô te entregando isso entendeu? É, agora. mas a gente não Lido. quer a palavra assim, só permaneça. Só continua. Eu tô Permaneça. aqui, Eu tô aqui, continua. permaneça. Mas eu tô aqui onde? Permaneça o quê? Aham. Fazendo o quê? E quando Deus Aonde, fala assim, sabe? descansa. É. Descansa. A gente Em que faz meio a mil um coisas, que furacão, quer passar à frente. parar e descansar. Meu Deus, que desafio. É um desafio muito É grande. desafiador. Mas é isso. Não falta aquilo que é necessário para o sustento diário, Exato. porque né, Deus garantiu. Pão Aham, é o nosso sustento diário, né? exato. Mas Mas falta muita coisa. a próxima fase tem que aguardar nesse Exatamente. processo. O Exatamente. que é muito difícil também, porque é viver por fé, é Sim. viver crendo que se Deus mandou você entregar, ele vai abrir uma porta que é muito maior, que é de E ainda acordo que com a não vontade seja dele. muito maior. É isso que a gente precisa se apegar. É muito maior, não Porque digo nem na questão status financeiro, não, mas na visão isso, do na visão reino, do propósito. do propósito. Exatamente. Porque às vezes a gente acha assim que o Senhor vai fechar essa porta e eu vou ficar, sei lá, muito rica e vou ganhar muito dinheiro, ficar famosa, super conhecida, porque Se esse não for o propósito dele, não vai não ser. vai ser. Então a gente não, por isso que nossa mentalidade Exato. não pode ser na terra, Tem que ser no reino. né? Meu apóstolo sempre fala que o nosso mundo espiritual ele é físico. Sim. É Ele lógico é que é tão real espiritual, quanto o físico. mas ele é físico. Uhum. Então a gente não pode se apegar àquilo que a gente acredita de sucesso carnal, humano, Exato. porque isso não é sucesso para o Senhor. Exatamente. Então, nesses momentos de vale, de desafios, a gente tem que olhar para Cristo e falar: eu não vou negar minha cruz. E a gente pensar Eu na vou eternidade, né? É porque eu sempre trago isso também, porque nós que empreendemos, que temos muitos sonhos, a gente, igual você falou, desde novinha, eu me vejo muito assim. Muitas das vezes a gente é muito diferente da nossa família, né? Desde novinha a Sim, gente já sim. querer o bom, o melhor. E não vem de Não, e nós, minha já vem mãe da nossa falava assim: para essência. de ser sonhadora. Quando eu mostrava, às vezes, É. as casas que eu Eu, queria, eu sou minha muito mãe, assim. ai, mas você sonha demais, Deus não está preocupado com isso. Eu falava: Deus está sim. É Ele está crença. preocupado porque ele quer que eu cresça. Mas ela Exato. estava querendo me ensinar que não era da forma que eu Não era da forma que achava. você Só que ela achava. não encontrava as palavras certas Aquilo não era o para. tudo. Exatamente, porque aquilo não, meu coração não podia estar ali. Essa é a chave. Essa é a chave. E eu vejo que quando a gente coloca o nosso coração no propósito, no reino, né? Igual você falou, em transformar vidas através do teu trabalho e não no teu faturamento, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito natural, porque o teu coração não tá mais Não tá. naquilo. Esse é o perigo da gente crescer, ganhar dinheiro, Sim, empreender e se sim, se perder. perder. Por isso que às vezes Deus permite algumas coisas pra gente volta à margem. Porque aonde eu vou te levar, o teu É, coração precisa estar em mim. E não eu vejo muito isso nitidamente, ô e se o Fabi, nosso coração não estiver nitidamente. nele, a gente se perde A gente se mesmo. perde. E é melhor estar No esconderijo. no esconderijo e no lugar que ele quer que nós estejamos, mesmo que esse lugar não seja onde a gente almeja, porque a gente está no lugar sem ele. Sem ele. O que vale a Que gente aquilo ganhar passa. tudo? E aí passa. Porque você já olhou, assim, no ramo de empreendedores, Uhum. você vê pessoas com mais idade? É O difícil. auge, É algo geralmente, muito você vê jovem, é mais algo jovem. muito curto, é algo Tem, muito mas é menos. limitado. Uhum. Entende? E Então, quando tem, são pessoas consolidadas no seu propósito. sim, mas aí consolidadas. Aí É, você olha, você vê o propósito, exato. né? Olha para Paulo Vieira, você vê o propósito. Olha pra Brunet. Você vê o propósito. Mas a Bruna ainda tá mais, né? Não, mais atrás. Mais É. atrás, é.
Mas você vê o propósito. É claro que onde eles estão Não por é um o nome propósito. dele. Exatamente. O nome dele eleva, é óbvio. Mas é o Exatamente. propósito. E eu vejo, e você, nitidamente, quando você avalia essas pessoas, a gente consome Faz muito, isso, né? é. Faz isso direto. Você vê, o Paulo mesmo, eu tava assistindo, que eu vou fazer o método, né, em breve, e eu tava assistindo umas aulas dentro do, que eles já liberam pra gente. Sim. E ele falando sobre isso, que no início, muita gente chegava, Paulo, você mudou minha vida, Paulo, não sei o quê. E ele começou a lembrar, falou, cara, errado, não vou deixar as pessoas fazerem Falarem isso. mais, porque o ego. O ego. E ele falou, começou, quando as pessoas falavam isso, até hoje, ele fala assim, graças a Deus, a glória de Sim, Deus. sim, Foi Deus que sim, me sim. permitiu ter essa sabedoria e ajudar outras pessoas. E ele parou de se Devolvendo a devolvendo glória. a glória. Cara, isso eu achei tão incrível, porque realmente tem que Sim, ser assim, porque no ego gente. tá ali, gente. Nossa É ali que alma, tu se ela perde. tá ali, né? E se a Exato. gente não tomar cuidado, isso vai tomando no lugar, Ex- um espaço muito grande. Realmente exatamente. eu sou boa. Realmente eu Nossa, realmente eu faço conquisto as dinheiro. coisas normalmente, Realmente eu né? ajudo. Realmente eu mudo a vida das pessoas. Não muda nada. Se não for Jesus, meu Se bem, Deus te não te der se Deus não te der o fôlego de é, vida, nem a vivo tu tá. nem acordar você Nem acorda, andar você né? anda. Eu Então, fiquei hospitalizada há quanto tempo? Cheia de saúde, hospitalizada, exatamente, né? exatamente. E aí, se a gente Então, é entender. se a gente não tiver esse coração submisso e obediente, porque não adianta ser submisso e não ser obediente, Sim, concordo. né? Tem que ser submisso e obediente. A dinâmica do crescimento vai te corromper. Sim. Não, Inevitavelmente, né? inevitavelmente. Porque você começa a conquistar, você começa a crescer, você começa a se tornar visível, reconhecida. Exato. E isso é natural, né? Mesmo que Sim, seja no CLT. Se exato. você ocupa um cargo de liderança, um cargo de gestão, se você bate metas, você leva a empresa a grandes conquistas, aquilo também vai satisfazer o teu ego. Com certeza. Agora, se o seu coração for Alinhado com o reino, com o céu, se você desde o início ter a certeza que o que você está fazendo é o teu propósito, e que não é para que você, é não para é sobre ele, você. Ah, é, uma frase que eu é utilizo tudo sobre aqui. ele. Aqui, ó, pega essa caneca só. É necessário que ele cresça e que eu É, diminua. João isso, 3,30. Quando surgiu o convite do podcast, foi algo que o Senhor trabalhou muito no meu coração. Assim, me trouxe muito claro. É necessário que que ele ele. cresça e que eu Sim, diminua. Tem um sim. louvor, né? É, Que ele cresça. Eu acho incrível e lindo aquele louvor, porque é isso. é. Não é sobre mim. Se não fosse eu fazendo aqui, tinha outro. Sim. Deus E ele levanta levanta, outro, levanta. gente. Não se sinta a última. Sim. Como é que fala? A A Coca-Cola bolachinha do do pacote. deserto. Você não é, meu filho. Você tá aqui a serviço do reino É. para trabalhar e se levante Não, e mesmo, Deus, ele para que fica Deus te use. feliz em te abençoar se você abençoar, Sim, ela né? Ele vai ter é prazer, ou o contínuo isso. Senhor não tem prazer nos meus desertos. Eu tenho Exatamente. certeza disso, Eu também. né? Ele quer me arrancar de lá, ele quer te tirar de lá também. Ele não tem prazer nesses desertos, mas eles são necessários para te enraizar naquilo que ele tem. Para te moldar. E aí, quando você está pronto a abençoar. E quando você está pronto a abençoar, já, o teu Isso vira uma coração já transborda. multiplicação, uma exato transbordo é a palavra. É, Você é abençoado, você abençoa, e aquele que você abençoa o próximo, e vira uma exatamente. corrente, e o Exatamente. reino vai crescendo, né? Essa é a nossa intenção. Então, o nosso trabalho, ele nada mais é do que uma ferramenta de Deus, né? Sim. Que a gente tem aquela habilidade que Deus nos deu, Sim. mas é para o propósito maior, é para o reino. E Eu é tenho uma frase incrível. que eu sempre posto no Instagram: devolver ao mundo em forma de Potência, potência aquilo que Deus te dá. com talento. É, eu lembro dessa frase que você pode. Essa frase E é isso. É porque isso. se eu devolver como potência, porque o talento está aqui. Aham, você já tem. Posso usar só para mim, posso não usar para Deus e tá tudo bem, porque Deus não me cobra isso. Uhum. Mas se eu quiser ser uma realizadora do reino na terra, Multiplica esse talento, né? É incrível. E é muito bom empreender, gente. Você que tá nos ouvindo aqui, que tá meio parado aí, né? Caiu de paraquedas. desanimada, Desanimada, caiu de paraquedas aqui nesse podcast. E nada é por acaso, porque aqui tudo é orado, a gente entrega ao Senhor. Se você caiu aqui realmente para te dar essa motivação, é para você entender que você também é uma filha amada, assim como nós, que precisa se levantar, né? Se posicionar, de repente, aí dentro do seu lar, em oração, é dentro do teu trabalho. Ou se você quer empreender, como o Fabi falou, né? Consagra ao Senhor, ora, pede uma direção, porque o talento tá aí. Né? alguma coisa você já faz tem de de bem. muito bom. Exato. E normalmente essa coisa já te acompanha há algum tempo. E as pessoas já falam, nossa, você faz isso bem, É isso né? aí, é isso aí. Tá ali, só precisa
da direção do Senhor, do que fazer com isso. Exatamente. Né? E com a direção dele. E comece. Não despreze os pequenos começos, né? Às vezes a gente começa algo, a gente, mas não tá dando a visibilidade que eu quero. Faça de coração, faça o melhor, continue fazendo o melhor, porque no tempo certo, Deus vai levantar, se for da vontade dele. Se não for, se for para atingir uma pessoa, eu falo até no podcast. Já atingiu o propósito. Atingiu o propósito. Senhor, se uma pessoa ver essa gravação que a gente tá fazendo, e o Senhor tocar no coração dela, pra ela ver, né? Ela sentir que precisa se levantar e ver que todos nós passamos desertos e ela não está sozinha e Deus não tem prazer que ela continue ali, mas que ela aprenda, né? Sim, saia e viva uma vida, viva uma vida próspera, abençoada e que ela multiplique o seu propósito também na vida de outras pessoas. Já atingimos o propósito. Sim. Porque muitas das vezes a gente tem essa mania, mas eu sei cozinhar bem. Não é o meu caso. Não, nem o meu. Mas assim, você pode começar de repente a empreender nessa área, igual a Fabi falou da maquiagem, de repente você faz um curso, eu já gosto bastante. Se especializa, faz um curso, o mínimo que você puder. Sim. E comece. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo e com o coração no local certo. Se você começar já com o coração no lugar certo, você já vai sofrer menos. Abençoando esses pequenos começos. Exatamente, né? Porque Deus vai te honrar e vai te abençoar. Né? Quando a gente trabalha, como o Fábio falou, com o que a gente gosta, gente, é tão diferente. É muito diferente, porque... Não tem o peso da cobrança, né? De todo dia ter que ir lá, ai meu Deus, de novo. Nossa, acordei mais um dia que vou ter que fazer isso. Não, é totalmente diferente. É cansativo sim também, a gente trabalha bastante. Trabalha muito, não. Mas faz parte. Não, e é recompensador desde demais. que lá no jardim, né, comeram do fruto proibido, foi destinado o trabalho. Então, vamos trabalhar, mas trabalhar com prazer, entregando o nosso melhor. Exato. Entregando tudo que a gente tem de precioso, colocando aquilo que o Senhor depositou na gente. Fazendo o nosso melhor, né? Fazendo sempre o nosso melhor. É isso que nós temos de legado para deixar. Eu quero ser lembrada por alguém que fez tudo que o Senhor entregou nas mãos para fazer, mas bem feito. E eu vi essa semana, no vídeo do Paulo, ele falando sobre isso. Sabe a diferença de pessoas de sucesso? Né? Sucesso que eu falo do terreno mesmo, de visibilidade, de ajudar, de empreendedores que têm sucesso, são pessoas que não estão focadas em faturamento, e sim no propósito, sim no reino. Legado. Ele falou essa frase, legado. Eu amo isso. Porque eu quero ser lembrada assim. Eu também. Então, assim, nossa, aquela pessoa, nossa, quantas vidas ela passou e ajudou, sabe? Seja com a palavra, seja com o conhecimento que ela tinha, seja levantando outra mulher, seja através de uma palestra, seja através de onde a voz dela foi. Uma vez eu fui num lugar, eu ouvi o podcast da Keila e, cara, aquilo mudou minha vida. Olha, pra sempre. E virou uma chavinha. E é pra sempre, entende? Acho que é isso que a gente esquece. Exato. Quando a gente toca a vida de alguém, é pra sempre. Aquela mudança ali pode mudar toda a história. Toda a história. Não só dela. É geracional, lembra? Sabe? Eu mudando a história de uma mulher aqui, tudo que vier de descendência dela é transformado. Isso, né? Incrível. Porque, às vezes, Deus nos dá mas a partir dessas, quantas? Quantas não virão? E quantas essa mulher levantada... Essa palavra existe, levantada? Sim, existe. Né? Quantas mulheres após ela serão também, porque o propósito dela foi ativado, né? Ela agora pronta pode também fazer servir ao propósito. Servir ao propósito. É incrível, gente. E com foco no reino, como a gente acabou de falar. É óbvio que eu falo, a gente não é hipócrita, que a gente quer o melhor. A gente já veio com esse ímpeto. Empreendedores que já nasceram com esse ímpeto de querer sempre o melhor. Né? E devemos sim ter, porque nosso Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Mas o X da questão é o nosso coração não estar nessas coisas, porque a gente sabe que vai passar. O terreno vai passar e vai uma eternidade, né? Então, se você está vendo esse podcast, né? Nosso Empreendedores do Reino não é por acaso, é porque nós empreendemos com foco no reino. Somos errantes, precisamos do Senhor todos os dias. Eu falo, Senhor, conserta as minhas veredas, me ajuda, sozinho eu não consigo, mas me ajuda a melhorar todos os dias para que a tua glória, o teu nome seja glorificado na minha vida. Que eu não seja aquela que vai manchar, né? Exatamente. O teu nome, mas que ao Pelo contrário, que glorifique. Não é fácil, gente, não é fácil no mundo que a gente vive. Somos humanas como todo mundo, cheias de erros, defeitos, precisamos do Senhor diariamente. Mas que nós tenhamos esse ímpeto de nos levantar e fazer aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Mesmo que o dia seja corrido, mesmo que a gente seja mãe, empresária, empreendedora, esposa, filha. Tem que dar conta de tudo. Não dá para equilibrar, não existe equilíbrio, tem foco em cada tempo, né, de cada coisa. Mas que acima de tudo o nosso coração esteja voltado para o reino. Fabi, deixa a mensagem final. A gente já bateu ali nosso tempo, mas deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo. De repente, um conselho para quem quer começar a empreender com propósito. Então, se você quer começar, comece. Eu acho que é o melhor conselho que eu tenho para te dar hoje. Se você tem uma palavra,
se apegue a essa palavra, se apegue, agarre nela. E ora para que todos os dias essa palavra se renove. Porque aí você vai conseguir se manter no propósito. Se apegue a essa palavra, se mantenha no propósito e comece. Porque o Senhor vai abrindo os caminhos. Vai te honrar. Dá o primeiro passo, porque isso é tão importante. Quando você se coloca, né, igual você falou, da Eu conheço decisão. muitas mulheres que têm muito talento, mas que não conseguem dar o primeiro passo, tem medo, Tem medo. paralisam. Quem é o que coloca medo, né? Se não é Jesus, é outra pessoa. Exatamente. Então, Não o vem de medo não Deus. pode O medo não vencer. provém de Deus. Dá o primeiro passo. Pessoal, a gente usa muito. Não sei se é jargão, se é bíblico. Acho que não é bíblico, não. Dá o primeiro passo, Deus dá o chão. Não é isso? Coloca o pé que Deus Coloca o coloca pé o que chão. Deus coloca o chão. Não é E bíblico, não. não é bíblico, não. Mas Mas é sim, serve. é um Não passo tá de fé, né? Não Fala tá sobre escrito fé. essa frase, mas provém disso aí. É realmente, quando você decide, Senhor, o Senhor já tem falado comigo, meu coração já queima por isso. Deus, vai à minha frente. Eu te consagro, te apresento, vai à minha frente. Seja meu sócio. Seja o número 1 do Isso. meu negócio. Mas guarda a palavra da promessa. Guarda a visão, Senão, né? Pra você porque senão você se perde. Eu só falo Guarda a assim. visão. E não se perde só pelos holofotes, não, mas se perde também pelos desafios. Sim. Porque é uma carreira com bastante desafios, oscilante. Né? Eu falo que é igual a batida do coração. Tem altos e baixos, sabe? É exatamente, empreender é exatamente assim. Verdade. Mas se o seu coração estiver no propósito e a sua visão estiver em Cristo, você vai chegar. Já deu certo. Já deu certo. O desafio fica mínimo perto do Isso aí. propósito, né? Isso aí. Fabi, adorei. Eu ficaria aqui mais 3 Ah, horas. eu também, nem vi a hora passar. Eu também não, quase nem mapeei aqui que a gente foi Foi fluindo. falando. E foi tão ótimo conhecer um pouquinho mais sobre a sua Obrigada. história. Tenho certeza que quem está nos ouvindo será levantado e inspirado. O Amém, Senhor vai tocar amém. os corações, eu creio, né? Esse é o nosso propósito. Sim. Muito obrigado. Adorei, adorei, adorei. Quem Eu que sabe, agradeço. vou marcar uma live. Tô querendo fazer uma Isso, live. vamos. Semana de lives com A meus gente convidadas. convida aí algumas A mulheres. gente conversa mais. Conversa, Isso, vai ser abre para incrível. perguntas. Isso, e a gente ajuda mais ainda essas pessoas, as mulheres que Sim. estão querendo vir empreender ou que estão passando desafios. Gente, eu dou curso de maquiagem profissional. Ó, quem sabe é um bom caminho para Exatamente, para você começar a empreender. Se começar. você é uma maquiagem, Vai por esse já caminho. pode ser um bom caminho. Exato. Se você quer vir para o digital, Aí, me procure lá também que eu te já ajudo. é um bom caminho. Então, Exatamente. Aí, o importante é não ficar parada. Exatamente. Qual o seu arroba? Passa para eles também. Arroba, não sei agora. Deixa aqui Fabi, embaixo. Gente, então, deixa aí. Deixa aqui embaixo. Porque vai aparecer, entendeu? Eu deixo aqui embaixo para vocês aqui no YouTube. Segue a gente também no nosso Instagram, @Empreendedores do Reino Podcast. Lá eu vou marcar a Fabi. Você vai ter acesso completo. Você já está tendo acesso aqui completo à nossa gravação, mas assiste por lá também, porque você vai acompanhar as novidades, as próximas gravações. Gente, foi maravilhoso esse tempo que a gente teve aqui. Muito obrigado, de verdade. É um prazer. Como você falou, a gente nem viu a hora passar. É uma bênção mesmo. E já se inscreve no nosso canal, já clica aqui se você gostou, envia esse vídeo para aquela amiga que está meio desanimada aí, ou então que quer começar a empreender, que precisa desse levante. Seja também alguém usado por Deus para levantar e inspirar outras mulheres. E eu fico por aqui. Esse foi o nosso 7º episódio. E nos siga aqui, já segue nosso Instagram, clica aqui, se inscreve no nosso canal para você não perder os próximos episódios, porque aqui eu só trago mulheres com histórias incríveis para abençoar as nossas vidas, que eu aprendo muito também, inclusive, gente. Um beijo e tchau, tchau.